Oi, pessoal. Vamos conversar um pouquinho hoje de manhã sobre o amado da nossa alma, sobre a transformação que ele traz para nós, hein? Não é incrível? Não é incrível quando nós estamos no Senhor? A palavra diz que quando nós o buscarmos, nós o encontraremos. Vão me dizendo se vocês estão me ouvindo bem, estão conseguindo me ver. Hoje vai ser uma conversa sobre a transformação que ocorre quando a gente se encontra com Jesus. Não é incrível? A transformação verdadeira ela ocorre quando a gente se encontra com o amor de Deus. Não sei vocês, mas lembra lá no início, quando você decidiu seguir pelos caminhos do Senhor, o que te deixou assim maravilhada? Para mim, eu sei que foi esse amor incondicional e que eu acho que eu nunca tinha visto algo igual, a aceitação dele. E quando a gente recebe isso, não só naquele momento, mas diariamente, a gente vê a transformação que ocorre. Sabe, muitas de nós a gente está buscando uma transformação. A gente está buscando que algo ocorra e que venha a ser diferente na nossa vida. Talvez é família, talvez é no nosso corpo físico, talvez são nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no chamado de Deus para a nossa vida. Mas quando os nossos olhos estão focados nele, e eu começo a simplesmente conversar com Deus. Senhor, o que tu tem para mim hoje? Eu me posiciono para ter um encontro com Deus. Bom, e essa aqui é meio-dia, para vocês é 1 da tarde agora, iniciando a semana, já é terça-feira, mas hoje eu quero conversar com alguém que terminou comigo a mentoria imersão. Nós tivemos 3 meses onde 10 mulheres caminharam juntas. Eu digo que foi um aliançar de braços que a gente teve durante esses 3 meses, semanalmente se encontrando, dividindo, chorando, rindo, celebrando aquilo que Deus está fazendo. E eu convidei hoje a Paty para estar conosco, para ela compartilhar um pouquinho do que ela tem vivido, do que ela tem experimentado. Então vamos ver se ela consegue comigo. Vamos ver. Assim que tu recebeu o ok, Paty. Oi! Oi, tudo? Tudo! Que bom te ter aqui comigo! Ai, nem me fala. Olha esse É, cenário, Paty! assim, né? Desculpa, né? Aqui em casa não tem isso, né? Mas ainda chego aí, né? Paty, que loucura! Olha, eu e o Marcelo, a gente fez um vídeo explicando e falando sobre essa loucura de Deus, mas não é o tópico aqui agora, nesse momento. Mas é viver a bondade do Senhor sobre nós, né, Paty? Obrigada por É, estar aqui comigo. Eu te conheço já desde os nossos encontros de jovens e eu sei que Deus tem feito loucuras, mas eu estava recém falando sobre o nosso programa que a gente teve juntas, tu participou, onde foram 10 mulheres, e eu quero ouvir tudo, eu quero ouvir o bom, eu quero ouvir o não tão bom, eu quero ouvir o que Deus está fazendo, o que Ele fez, e o objetivo, na verdade, Paty, não é necessariamente te expor, apesar que quando a gente expõe a nossa vida, o que a gente vive, nós estamos sendo um testemunho, né? Não só na vitória, mas quando a gente está travando a batalha, né? é, Quem dera mais pessoas se colocassem nessa posição e dizer, olha, eu estou aqui travando a batalha, mas eu não vou parar, né, Paty? é verdade. Foi bem difícil, assim, né? O que é que Porque foi difícil, Paty? alguns meios da minha vida eu andei retinho, outros meio torto, né? E a gente, quando conhece a presença, quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, a gente dá um passinho errado, a gente, poxa, tá errado, eu quero voltar, eu quero a essência de novo, eu quero voltar a sentir. Eu quero ser restaurada, eu quero voltar a ser transformada, eu quero voltar a ajudar, eu quero voltar a ser mulher. E aí foi que a gente
trabalhou internamente, né? A gente teve momentos de riso, de choro. Eu nunca choro quase, né? Já tô quase de novo. Mas é muito precioso, assim, porque eu achava que eu estava fora do controle da minha vida espiritual, mas na verdade eu estava deslocada e eu Hum. consegui entender, eu consegui me achar, eu consegui ler a Bíblia de novo, eu consegui ajudar os meus filhos. Hoje, o meu filho, ele tá em casa comigo, ele não tá mais fora de casa, sabe? E a gente já trabalhou tanto essas coisas, né? De marido, de filho, de processo. E eu tenho visto, assim, que Deus tem organizado. Hum. E eu, às vezes, digo assim, Senhor, cadê você? E daí ele diz, calma, eu tô aqui, só que eu tô deixando pra ver onde é que tu vai. E assim tem sido, sabe? É precioso. E eu tenho desafio diariamente, na minha vida não é perfeita, mas é nos desafios que eu tenho conseguido sair. Eu tenho aprendido e aprendi nessa mentoria como desviar das coisas, não viver mais em ciclos, começar a ver as coisas com outros olhos, que tem solução, que Deus está junto, que a gente às vezes quer fazer, 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 e não é para fazer. É simplesmente dizer assim, Senhor, ok, faz a tua vontade. E a gente às vezes acaba saindo de órbita. A gente quer fazer tudo, a gente quer ser tudo, a gente quer a listinha, a gente quer, sabe? E A não é assim. famosa lista. É. Então, o que eu mais tenho feito hoje é escrever tudo. Às vezes, assim, o que dói, o que não dói, o que é bom, o que é ruim. E ali eu consigo desfrutar. Ali eu consigo ter o meu momento. E aí é a mesma coisa que eu digo pro meu marido, né? Hoje eu não tô bem, hoje eu preciso de Deus, fecho a porta do meu quarto, ali eu fico. Hoje ele entende. Ele não entendia antes, mas hoje ele entende. E E o que que aí, mudou, Paty? Porque não faz muito tempo, né? A gente conversou sobre isso um momento, lembra? Que essa era uma das grandes dificuldades. E não foi necessariamente por isso que tu entrou na mentoria, mas era uma das partes que tu estava lutando. na verdade, assim, eu conversei com ele e ele viu os meus momentos com Deus na mentoria. Às vezes eu deixava a porta aberta do quarto e aí ele escutava. E um dia eu vi que ele baixou o volume do telefone dele. E isso me estranho, né? Tá, daí a gente fez todo o estudo e tudo mais. Daí eu disse, Márcio, o que que aconteceu que tu baixou o telefone? Ah, eu queria escutar. Aí surgiu uma curiosidade, daí eu comecei a falar, e aí eu comecei a orar diferente, sabe? Hum. Para o A Espírito tua Santo posição convencer. foi diferente, Paty. Sim. E nessa oração eu coloquei descrita no caderno também. E eu disse, Senhor, eu não aguento mais isso, isso e isso, e eu preciso que Ele me entenda. E a minha intimidade com Deus, ela é primordial, ela não é segundo plano, sabe? Uhum. Então, a partir do momento que eu decidi que a minha intimidade com o Espírito Santo era o meu momento X, ele começou a organizar as demais coisas. E o Márcio começou a cooperar também, ele começou a entender. Os meus filhos, assim, nossa, já que os meus filhos são preciosos, sabe? No momento que a gente começou a mentoria, eu tava com muito problema com eles. E hoje eu vejo assim que eu trabalho em casa, eu tenho eles ao meu redor, eles entendem o meu trabalho, e na tarde a gente tem aquele momento de família, brincadeira, e a Que não gente tinha tem. antes. Não. E eu consegui conversar com o meu filho, eu consegui explicar as coisas para o meu filho, e a gente tem tido momentos preciosos. E é resultado de um Ai, posicionamento Paty. meu, decisão minha, e que eu não vou mais parar, e que eu já decidi que eu vou continuar, e com muito mais, e eu quero mais, eu não quero parar. E além do que, o meu propósito hoje é ser mãe. E eu descobri, e eu achava que eu não podia ser mãe, que eu não tinha essa vocação, que eu não sabia ensinar. E o Espírito Santo tem provado, tem Nossa, falado. Paty, que Entendeu? incrível. Porque eu fico pensando, nossa, quem sou eu, né, para ensinar sobre maternidade? Fico pensando, meu Deus, eu estou tentando descobrir a cada minuto, a cada segundo, e o Espírito Santo é aquele que te ensina. Mas eu acho que as chaves importantes, tu falou de tantas, mas eu acho que uma das grandes coisas é
quando o teu interior mudou, o exterior começou a ter resultados diferentes, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com o marido, até mesmo o trabalho. Que loucura! É um turbilhão. É um turbilhão. É um Ai, turbilhão. Paty, e me fala alguns dos momentos difíceis. Teve algum momento difícil nessa mentoria? Talvez algo que a gente trabalhou? Porque tu sabe, né? Eu mais ou menos falo aquilo que vem e eu acredito que o meu cuidado e o meu coração por vocês é a base para quando eu dou uma fisgada mais forte, não é pessoal, mas é jogando para cima, sabe? Tipo, tem mais, tem um lugar mais alto. Algum desses momentos foi um pouco demais, Paty? Teve, mas assim, o momento difícil para mim, eu não levo pelo difícil, sabe, Jaque? Eu levo pro lado aprendizado. Eu teve um momento que eu tava com problemas e em questão assim de compreensão aqui dentro de casa. E aí eu não me lembro assim detalhes, mas eu lembro que tu me falou algumas coisas que ao mesmo tempo tu falou meio engasgada, assim, sabe? Eu pensei assim, mas é o Espírito Santo falando. Eu não posso levar o mal para o lado mal, eu tenho que levar o mal para o bem, porque é aquilo que eu aprendo, sabe? A mentoria, ela não é aquela parte ruim, é a parte que tu tem que aproveitar, que tu tem que entender, que tu tem que saber que tu tá ali porque Deus te colocou ali por devido processo, porque o processo todo é dolorido, né? A gente não tem Que ri, ótimo incentivo, né, Paty? Tu tá entrando para um processo dolorido. Venham! mas o dolorido é bom, Sim. porque a gente sai forte dele. A gente aprende com ele, a gente sabe que a nossa vida aqui na Terra ela é mais, ela é preciosa e a gente acaba vivendo na tristeza diariamente. A gente vive num ciclo de tristeza, a gente acorda triste, a gente vive angustiada. E teve momentos assim que no início que eu dizia assim, Senhor, hoje de novo isso, mais uma vez isso. Por que isso? Eu acho que já que foi esse momento que tu me disse, sabe? Com essas palavras assim. E daí eu pensei, não, a Jaque me disse isso. E eu comecei a orar em cima disso. E eu levantava diariamente e dizia assim, Senhor, essa lista eu não quero mais, eu quero uma lista nova. E assim eu comecei a sorrir de manhã. Em momentos assim que tu acorda, hoje não tô bem. Não, eu estou bem. Porque é um posicionamento meu, é uma decisão minha. E eu aprendi muito. E com as outras meninas também, Me fala um experiência. pouco dessa comunidade que a gente viveu toda semana. E ontem Ah, era a primeira semana que a gente não se encontrou, porque terminou a mentoria. Eu estava falando, Marcela, essa hora eu ia estar com as meninas. eu senti falta. Eu É, já senti falta. eu Eu, também. eu digo assim que com as meninas e contigo assim agora a gente não pode descolar muito porque nossas experiências delas, a vivência com Deus delas, provações, testemunhos, é, entregas, risos, choro, desabafo, Nossa. assim, o que me levou muito forte, assim, foi as pessoas serem um pouco fechadas, sabe? Eu sou muito aberta, né? Eu tenho o papo na língua, às vezes falo demais, às vezes falo que não deve falar, né? Mas eu vi, assim, que tem pessoas que não falam, que pessoas que se guardam, cada um tem um jeitinho. E aí eu dizia assim, bah, Deus, mas eu quero o que aquela mulher recebeu. E ele disse, não, não é pra ti, é pra ela. O teu momento é esse. E então, eu disse assim, já que às vezes eu achava que tudo era igual. Muito bom Atividade esse das ponto, pessoas era Pati. Quantas vezes a gente está nessa comparação, né?
Deus está comigo se eu estiver vivendo aquela experiência. Ele não está comigo se eu estou aqui, talvez na parte mais difícil, que é o que eu preciso viver hoje. É isso, mais ou menos? É, é. Às vezes eu achava que tudo que Deus fazia era igual, sabe? Que Deus estava ali, mas estava para mim, estava para ti, e Deus estava fazendo a mesma coisa. E não, é uma palavra na Bíblia que para mim diz uma coisa, para ti diz outra, para ela diz outra, para as pessoas dizem diferente. O Espírito Santo fala diferente na mesma palavra. A gente tem interpretações diferentes e e eu creio muito assim que o que Deus tem feito, o que vai ser feito ainda não é porque a mentoria acabou, que as mulheres pararam, porque elas seguem fervendo, elas seguem queimando, elas seguem se entregando, querendo realmente conhecer o seu propósito. Elas não estão descansadas, porque Deus tem muito, 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 e elas estão mega curiosas, porque a mentoria foi só um pontinho, um início para muita coisa ser aberta, para muita coisa ser descoberta. Eu acho que a gente, mulher, é muito curiosa, né? Verdade. Então a gente vai ali, mas o que será que vai dar ali? Vamos mais além. E a gente vai indo, e a gente vai indo, a gente vai indo. E tenho para dizer que Deus é maravilhoso, Deus é cuidadoso, é cheiroso, é amado. Ele Ai, é demais, né, Pati? é demais. Ele cuida de tudo, sabe? Já que às vezes eu penso assim, nossa, olha só que loucura, né? Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá, é que nem contigo, né? Olha que vida louca. Deus, ele prepara tudo, quanto menos tu espera, tá feito, tá Verdade. organizado. Não, Deus é Deus. E o que eu acho importante salientar, Paty, é que muitas mulheres estão vivendo, como tu falou no início, uma vida espiritual morta, né? Uma vida espiritual onde já passou aquele primeiro amor, o que será que tem? A esperança já terminou, não Verdade. sabe mais qual é o próximo passo. Será que é tudo isso? Tudo aquilo que eu vejo na Bíblia, será que é só uma palavra escrita? Quando é que eu vou viver isso? Sabe, eu vejo as mulheres desistindo, às vezes não de ir à igreja, mas um desistir do coração não estar mais conectado, né, com o nosso Salvador e uns com os outros, porque isso é uma outra consequência, né, quando o nosso coração se desconecta. A gente vai crescendo na frieza, não só com o Senhor, nos nossos relacionamentos, seja familiar, seja profissional, seja a expectativa da vida. É, Tu identifica isso, Paty? muito. No início eu tava assim, muito, muito fria, muito fria. E eu dizia assim, Senhor, eu quero queimar, eu quero sentir a tua presença, eu não aguento mais. E eu vejo assim que as mulheres, elas se sentem vazias. E esse vazio, o único preenchimento é a intimidade. E às vezes eu vejo que também a palavra de Deus, a Bíblia, ela é sim o nosso guia. Mas ainda assim, aqui fora, a nossa intimidade, o nosso tempo com Deus, ele é mais precioso porque a gente conhece a vontade, a gente conhece ele, a gente descobre coisas da gente. Nossa, quanta coisa eu descobri no meu quartinho, no banheiro, chorando, sabe? Assim, pedindo, Senhor, me dá uma luz. Muita coisa, assim, em relação ao meu passado também. Eu comecei a descobrir, eu comecei a me entregar. E às vezes as mulheres elas pensam assim, agora eu vou entrar no meu quarto, eu vou orar e eu vou sentir a presença. Não, não é sempre. Não é sempre que ele vai te falar, não é sempre que tu vai orar, não é sempre que tu vai ter palavras. Vai ter momentos que vai ter choro, vai ter riso. Às vezes tu vai deitar na tua cama e vai dizer Espírito Santo vem. E tu só vai. E Que eu vejo assim, incrível, Paty! esse final de semana eu me chateei com algumas coisas em relação à palavra, né? Em relação a intimidades com Deus.
E a gente não tem intimidade com Deus só na visão. A gente tem sonhos, a gente descobre coisas através da nossa intimidade com Deus. O nosso momento de entrega, o melhor preço que a gente tem, o maior sacrifício que a gente tem é o nosso coração. A gente não tem dinheiro que pague Hum, algo para entrar na presença. E às vezes as pessoas se esfriam por quê? Porque não queimam mais, porque não hum, desejam, não querem mais. É através de um sim que Deus está ali à porta, batendo, 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 dizendo assim, filha, eu tô aqui. Por que tu não tá me olhando? Por que tu tá ainda batendo a cabeça na parede? hum, E muitas vezes eu, Patrícia, fiz isso. uhum. Sabe Eu o que eu decidi, vejo, Pati? É que às vezes as pessoas esperam estar com fome, estar com sede. Eu estou lendo um livro que fala sobre o desejo, né? Um desejo que Deus nos criou com desejos, com vontades. E querendo ou não, até da forma como todos nós fomos criados no Evangelho, às vezes isso até é considerado um perigo, né? Os nossos desejos é sempre visto como carnal. Mas pensa comigo, se eu não tenho um desejo, né? Se eu esfriei, se eu estou vivendo aquilo que o que acontecer tá bom, eu não tenho nenhum desejo pela vida, nenhum desejo por Deus, e aí nada mais me satisfaz. Às vezes eu acho que um dos pontos importantes é saber que eu posso pedir até para o Senhor devolver ou me entregar esse desejo, despertar isso que já está enterrado, sabe? Tu já é, enterrou tanto que tu não cuida mais dele, né? Isso começa a se esfriar e às vezes a gente acredita que se a gente se esforçar mais, se eu fizer mais, não, isso é por causa de mim, mas até para isso eu preciso do Espírito Santo, né? A palavra nos é, diz que ele nos convence, não é eu que me convenço, não é tu que me convence, não sou eu que te convenço, é o Espírito Santo. Então, até para é. aquelas mulheres que estão assistindo e dizem, mas eu tô assim, mas eu nem sei como começar, eu não sei nem se eu quero. Muitas vezes é o momento de dizer, Deus, eu nem consigo te desejar. Isso já passou. Até me lembro daqueles momentos que talvez uma vez, mas já está tão longe. Eu não me lembro mais desse momento. Meu encorajamento para vocês é até para isso tu pode pedir para ele. Vem, É. me ensina, me traz de volta o desejo de te conhecer. Porque tudo que tu está falando, Paty, está revolvendo sobre intimidade com Deus. Conhecer o coração de Deus e se deixar ser conhecida, né? É. Mas eu acho que a gente tem que se permitir também, sabe? Os desejos do nosso coração, da nossa carne, eles são totalmente diferentes. A gente aqui nessa vida, nessa terra, nesse mundo, a gente tem desejo de comprar uma roupa, um calçado, uma casa, um carro, coisas materiais. Mas quando que a gente vai entregar o nosso coração e descobrir o que realmente Deus tem pra gente? Está escrito na Bíblia que a gente não tem que guardar as coisas aqui na terra porque o inimigo ele vai roubar, né? Vai ficar aqui. E por que não conhecer o que Deus tem no coração dele pra gente? Que é eterno, que é vivo, que é imenso. Eu vou dizer assim que, por experiência minha, assim, com Deus, eu sou uma manteiga derretida, né? Então, se ele fala oi pra mim, eu já tô chorando, né? Então, imagina o que Deus diz assim: ah, Patrícia, tu tem isso pro teu futuro. Tu tem isso agora. Tu vai fazer assim. E eu vou dizer que às vezes é difícil a gente fazer, porque nem sempre é da vontade da gente, não é o que a gente quer. Mas entendendo, a palavra entender para mim ela é muito forte. A palavra quando tu entende o que Deus quer, o que quer para hoje, o que quer para amanhã, é muito mais fácil. Agora a mulher que não entende, que talvez tenha assim uma dificuldade de aceitar as coisas de Deus, é mais difícil. E E o Paty, bloqueio desculpa, é de continua.
É assim, só para concluir, né? Mas assim, existem bloqueios na vida da gente, onde a gente tem que destravar. E essa mentoria, para mim, foi espetacular, porque teve momentos assim que eu nem sabia Hum, que tinha que destravar, que tinha que tirar, que tinha que esquecer, que tinha que perdoar, que tinha que deixar para trás, tinha que tirar do meu círculo. hum, E eu tive muito problema com meu pai, né? E em relação à paternidade, assim. E tenho um irmão, né? Ele tem 7 anos mais novo que eu. E depois que ele veio, eu me senti assim, o bichinho da goiaba, a excluída, a nada. E eu comecei a me bloquear com aquilo. E comecei a descontar na comida, né? Comecei a engordar e fazer outras coisas para me esconder. Aí me convidavam para sair, me convidavam para visitar parentes e tudo, e eu dizia não. Eu queria sempre ficar em casa. Eu queria hum, sempre me esconder. hum, E eu me escondia até do meu pai. Eu hum, tinha vergonha. E, e aí, agora há pouco, meu pai faleceu ano passado, então a gente não tinha mais tanta intimidade, a gente não tinha mais aquele vínculo de mãe, de pai e filha, né? Carinho, conhecer, desfrutar. Às vezes, pai tem experiências que a gente nunca teve, né? E eu descobri no velório do meu pai, misericórdia, que ele orava de madrugada no sótão da casa dele. Ele e o irmão dele. que E isso eu não incrível. sabia. E eu vivi a minha vida toda com meu pai. Então, aquilo ali pra mim, poxa, o que que eu fiz? O que que eu não fiz? Uhum, Por que que eu não conheci mais o meu pai? Por que que eu hum, não tirei mais tempo pro meu pai, né? Então, eu tive que desvencilhar isso tudo. Eu não me lembrava por que que eu era tão travada na questão assim de falar da minha vida, na hum, minha vida profissional, na minha vida com as pessoas, com o meu marido, enfim, intimidades assim, eu tinha vergonha, né? hum. É muita assim, tipo, até para o meu trabalho, assim, vou fazer uma prova para de repente subir, ou enfim, eu não conseguia, eu não saía do lugar, porque eu não tinha uma direção. Limites. Aham. E aí, então, depois disso, eu comecei a destravar muita coisa, assim, em questão de pai, de perdão, de irmão, de perdão. Antes eu não falava com o meu irmão, hoje a gente é muito colado. Então, Uau. são coisas assim que Deus trabalha e Ele lembra a gente Hum. de coisas que a gente nem imagina. Às vezes passa desapercebido e tu não entende, né? Mas o Espírito Santo revela e a gente vai entendendo, a gente vai desfrutando, a gente vai ficando livre, a gente vai começando a erguer as mãos para cima e a nossa intimidade com Deus vai ficando mais colada, mais colada, mais colada e o caminho mais estreito, né? Porque quanto mais colada com ele, mais desafios vem por aí, né? Mas Verdade. graças a Deus, Deus é Pati, maravilhoso. tu falou numa coisa que eu queria tocar. Tu falou sobre nem sempre é fácil, né? O que nossa carne deseja, o que Deus quer para nós. E aí eu fico me perguntando, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração, né? Ele colocou aquela vontade da gente conhecer, da gente, na verdade, o Éden habita dentro de nós. Essa vontade da intimidade com o Senhor. E o que acontece é a gente viveu há tanto tempo longe desse lugar, né? A gente não conhece isso. Ele está no nosso DNA, essa marca da eternidade. Agora a gente tem fome de algo que a gente nunca experimentou. E aí a gente tenta, bom, jogam na nossa frente que comida, quem sabe, funciona. Jogam na nossa frente que, quem sabe, uma casa melhor funciona. Jogam na nossa frente que talvez um casamento melhor, uma pessoa diferente vai satisfazer. E eu vejo que mais do que estar consumido com o prazer desse mundo, como uma maldade no nosso coração, eu vejo como uma busca incessante minha e tua pela eternidade,
pelo Éden, mas eu e tu não conhecemos isso. Então, aquilo que nos jogam e que nos dizem, calma, essa aqui é a grande sacada que vai satisfazer aquela tua busca. É isso que eu quero. Tu entende? Às vezes a gente até se odeia, né? Tem falta de perdão contra nós mesmas, porque a gente pensa, meu Deus, só o que eu penso, só o que eu quero são as coisas do mundo. Verdade. Mas aí a minha pergunta é, sabe por quê? Porque é só isso que te joga. Se tu consome só a TV, a propaganda, a novela, aquelas coisas que estão te ditando, é isso que tu precisa, é isso que vai te satisfazer, como é que eu vou achar que todas nós não vamos estar seduzidas por essas mentiras ou essas coisas baratas, né? Que acabam dizendo para nós, é isso que tu precisa, é isso que vai te satisfazer. Agora conversa com as pessoas que têm tudo isso, se é isso que satisfaz, se é isso. Eu estava falando com uma pessoa e ela disse, ela trabalhou no ramo de enfermaria em hospitais por muito tempo, e ela disse, olha, eu trabalhava com os casos críticos, os casos de morte. Ela disse, nunca ninguém, quando estava na beira da morte, me disse que, se eu tivesse uma casa melhor, nossa, se eu tivesse trabalhado mais, quem sabe, sempre era exatamente aquilo que o nosso coração deseja. Nossa, se eu tivesse conhecido Deus mais, se eu tivesse intimidade com os meus filhos, que hoje nem vêm aqui me visitar, ou se eu tivesse um relacionamento com pessoas que me conhecem intimamente, né? Aí, então, assim, eu queria trazer essa perspectiva, Paty, porque de forma nenhuma o Senhor está nos dizendo, olha só, terrível que tu é, tu só pensa nas coisas do mundo, né? O que Ele está dizendo é, minha criança, é só o que tu conhece, é só o que estão te dizendo, é só o que estão te mostrando, e é por isso tu ficou hipnotizado. Sabe as crianças quando elas vão numa loja de brinquedo? Hoje, aqui nos Estados Unidos, as lojas de brinquedo estão evaporando, não tem mais, tudo é online. Mas o Benjamin fica louco, ele pega, tu pode escolher uma coisinha até tal preço, ele fica louco, ele pega 10 coisas, ele não sabe, tu entende? É assim que a gente tá, será que eu pego isso, ou eu pego aquilo, ou eu pego aquele outro? Mas assim, ó, tu me empresta que daí, tu entende? É só o que a gente conhece. Mas, ô Jaque, uma coisa tu pode ter certeza. Quando a gente entra e a gente entende o propósito de Deus, a gente pode ir lugar qualquer, a gente vai definir, a gente vai interpretar, a gente vai entender que aquilo não é mais o melhor, que não é a satisfação que tá ali. Aquilo ali é ok, tudo certo, existe, mas não é pra mim. O meu caminho é outro. Quando o nosso coração experimentou, né, Paty? É o que tu tá falando. Não, Quando eu isso mesmo. provei dele, aí, olha que interessante, as pessoas esperam mudar, sabe, de um instante, não ter mais desejos mundanos, não ter mais satisfação somente nas coisas exteriores. Agora, se eu não provar da árvore da vida, se eu não habitar, né, com o príncipe da paz, eu não conheço isso, e aí eu não tenho como me desvencilhar. Paty, eu me lembro de uma mulher que a gente ministrou, eu e o Marcelo, e ela tinha situações que ela não conseguia se desvencilhar. E normalmente qualquer outro conselheiro bíblico ou pessoas que auxiliam na área que eu e o Marcelo auxiliamos, teria dito o seguinte, olha, irmã, tem que orar mais, porque tu tem que fazer esse pulo, né? Tu tem que sair disso aqui para aquele lugar. E sabe que o Senhor me trouxe a revelação naquele momento, para mim e para o Marcelo, que a gente estava ministrando ela. Enquanto ela não tivesse construído algo firme em Deus, ela não conseguiria fazer o pulo daqui para lá. Porque ela não tinha experimentado. Ela não sabia exatamente o que era, o que satisfazia. Então, como é que ela ia deixar a segurança daqui? Tá, isso aqui não é bom. Não tem me trazido os resultados que eu quero. Mas pelo menos eu estou firmada em alguma coisa. Como é que tu quer que eu pule para o vazio? Como é que tu quer que eu pule para algo que eu nunca experimentei?
Então, o fato de começar a ter experiências com o Senhor aqui, me capacita a dar aquele pulo. É, Você entende? Eu acho que a gente tem levado, às vezes, as coisas meio de forma equivocada, né? Mas a experiência com o Senhor é que nos produz isso. Pati, o que tu diria para as pessoas que têm pensado? Eu estou abrindo uma nova turma de mentoria, também com 10 mulheres. Eu vi, a gente conversou sobre isso, eu pedi a opinião de vocês. Ai, será que eu abro para mais terem oportunidades? Mas a gente viu que esse formato de 10 mulheres, ele trabalha com a, a responsabilidade que tu tem, porque tu só tem 10, né? Tu tem pessoas ali, então tu não vai estar no meio da multidão. Tu sabe que todo mundo está ali contigo. Outra coisa que trabalho muito é esse senso de comunidade, de se conhecer, né? De poder trocar experiências. E hoje tu não está bem, mas amanhã tu tá e tem alguém ali no grupo que precisa de ti. E tu tá é ali. verdade. E Paty, eu vejo assim na tua vida, extremamente. A última vez que a gente teve a nossa reunião, tu profetizou sobre mim, né? Tu disse exatamente o que o Senhor estaria fazendo e as portas que ele está abrindo. E aquilo foi um encorajamento para mim, porque eu vi tu saindo daquele lugar onde eu preciso, para agora até dar um pulo e dizer, sabe o que? Eu estou aqui para dar. Eu estou aqui para compartilhar. Quer dizer que eu sei tudo? Não, eu também não. Quer dizer que a gente sabe tudo, que eu sei exatamente o que cada uma de vocês necessita? Não, mas é o nosso Pai Celeste. Eu não É. sou esse elo onde tu vai precisar de mim a vida inteira. Hoje tu tem mulheres que tu conheceu que faz parte da tua vida. Hoje tu tem um relacionamento profundo com o Senhor, que tu pode se depender dele estar ali. Mas para aquelas que estão pensando em iniciar essa nova turma, o que tu tem para dizer, Paty? Vão com tudo, mulherada. É demais, é precioso. É, assim, é desafiador, porque a gente não sabe o que vai vir na próxima semana, né? E aí a gente lê, a gente estuda, a gente tem aquele momento. E eu tive experiências assim de ler, de estudar, de ter o meu momento e depois não entender, né? E depois a Jaque vir com a palavra dela, entender, explicar, a gente tirar as dúvidas. Eu vou dizer que no início eu tinha uma vontade, que era a intimidade no Senhor. E era só isso que eu tinha na minha cabeça. Não, eu vou entrar nessa mentoria porque eu quero só voltar à minha intimidade. Ponto. Mas eu não sabia o que, que tinha além dessa mentoria, além dos dias passados, além das mulheres, além da Jaque, além das outras, dos testemunhos, do que a gente viveu. Foram dias que para mim desmontou a minha vida, me quebrou, porque tinha dias que eu achava que eu sabia tudo, nada. Às vezes eu estava inteira na mentoria, queria saber tudo, queria fazer tudo, e tinha dias que eu tinha vontade de me esconder de vergonha, porque eu não estava certa, eu estava errada. E teve um dia que eu chorei muito. E eu disse, já que hoje eu não vou aparecer, porque hoje não dá. E então, assim, cada dia é uma expectativa, é um novo, é um recomeço, é um restaurar. Às vezes tu entende, às vezes tu não entende. E às vezes tu passa aquela semana tudo aquilo que tu estudou. E às vezes tu diz assim, oxe, não pode ser. E aí a gente acaba entendendo, interpretando. É, tem dias assim que tu tem vontade de sumir, tem dias que tu tem vontade de dizer assim, obrigado, Senhor, graças a Deus, tá resolvido. Tem todos os dias que tu possa imaginar de amor, de carinho, Que incrível, Paty. libertação muito forte, assim. Na minha vida foram algumas coisas, outras ainda estão sendo quebradas, né? A mentoria foi uma porta aberta para mim, onde eu estava num momento de desespero, num momento de, de acabar tudo, assim. E eu vi que ali começou a levantar.
guerras espirituais dentro de casa, que eu não sabia como guerrear, que eu não sabia como orar, que eu não sabia como. Às vezes escutava isso, eu escutava aquilo, via coisas e não sabia o que que era, né? Não tinha a sabedoria. Ou às vezes a gente pensa assim, poxa, mas nessa mentoria eu quero só isso. Não, Deus tem deixa Deus te mais. levar. Deus tem mais. É um rio onde flui e às vezes tu tá no A e ele vai lá pro Z, né? A gente nunca sabe o que que Deus vai. A mentoria ela não é uma plaquinha. Hoje é A, amanhã é B, amanhã é C. Não. O Espírito Santo leva. E as mulheres falam, revelam. E às vezes a gente aprende uma com a outra. É Exatamente. tão, é tão precioso, porque às vezes eu falava da minha vida e às vezes eu confesso assim que eu dizia assim, poxa Deus, mas eu tô falando demais. Mas às vezes ajudava a outra, sabe? Aí às vezes uma pessoa não falava, mas escrevia no grupo e a gente ajudava e a gente incentivava. E isso é precioso. Nós mulheres precisamos de mais, nós mulheres precisamos mergulhar, nós mulheres precisamos entender que a nossa vida não é uma vida qualquer. Às vezes a gente chora, a gente reclama porque tá difícil, porque tá isso. Não é assim, sabe? A gente tem que erguer as mãos para cima e dizer assim: obrigado, Senhor, pela dificuldade, obrigado, Senhor, pelo pão, obrigado, Senhor, porque hoje não tem isso, obrigado porque hoje aconteceu isso. É ser grato cada Uma dia, posição sabe? de coração, Paty. Tudo que eu estou ouvindo tu falar é um restaurar da posição do coração, expectativas que Deus está fazendo. Uau, uau, Expectativas, mulheres, que sejamos mulheres fortes, maravilhosas, abençoadas, cheias do Espírito Santo. E essa verdade. mentoria pode ter certeza que vai queimar muito Ai, mais. Paty, que Muito mais. ótimo. Então, para vocês, mulheres que estão interessadas, eu já coloquei um link na minha bio para vocês participarem de uma aula que eu vou estar dando agora quinta-feira à noite, explicando um pouco do que é viver o teu propósito e abrindo ali, então, a oportunidade daquelas que querem, daquelas que precisam. Sabe que não é para todas, né, Paty? Tem momentos na nossa vida, mas existem momentos É, que a gente está procurando, buscando, e o Senhor diz: tá aqui o que tu precisa hoje, né? Então, verdade. quero estar convidando vocês para participarem na quinta noite, vão na minha bio, já se registrem, que não vai ser aqui no Instagram, vai ser uma aula online. Eu vou estar esperando vocês. Paty, eu quero te agradecer. Primeiro, por tu ter participado e dado esse passo de confiança, entrado na mentoria, investido tempo e dinheiro, né? Porque eu acho que é ali que confirma que a gente está disposto a algo. Eu sempre digo Mas isso. eu só abri um parênteses nessa questão de finança, né? Eu vou dizer pra ti que eu tava muito quebrada, muito quebrada. E a gente foi dar um passeio no final de semana. Eu queria muito comprar uma roupa e eu não tinha dinheiro. Na segunda-feira, eu peguei e abri a minha conta e tinha um valor X que eu nem sabia que ia receber. E já que Deus proveu Uau! tudo, aquele momento, por isso que eu digo assim que às vezes a gente acha, não, não posso. Pode, pode. Nele a gente pode, porque Deus conhece o nosso coração. É, com certeza. Tantas experiências, né? Quando a gente coloca algo, a gente determina, as portas simplesmente se abrem, é fora da casinha. É. Bom, bom, Paty, eu não vou mais gastar o teu tempo, eu sei que tu tem as crianças também, eu também, os meus estão esperando o almoço. Ai, eu queria estar aí, tomando um Ai, mergulho. que tal, hein? Tá incrível, Paty, tá incrível. Mas aqui, ó, Ó, queria. mulheres, espero vocês na quinta-feira para nossa aula, tá? E, Paty, acho que tu vai estar lá também. Te espero Sim, lá. Obrigada por esse tempo, tá? Te amo. merece. Também te amo muito, fica com Deus. Bye, Toma uns bye. mergulhos aí por mim, tá bom? Pode ter certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.